muito boa tarde a todos. Vou fazer esta apresentação da cidade do Cabo, na África do Sul. Agradeço muito esta oportunidade de conversar esta tarde convosco. Sou gestora de produto da Anchor, por isso sou responsável pelo desenvolvimento de produtos, gestão da marca e tudo o que tem a ver com a marca propriamente dita, que é distribuída pela Freitas Vilar em Portugal. Hoje gostaria de falar convosco sobre a forma como criamos misturas de leveduras e bactérias e como é que as podem utilizar para melhorar a qualidade do vinho. Na primeira parte, irei concentrar-me no porquê e como é que criamos leveduras para esta nova gama e como é que nos permitem reforçar o sabor e os aromas do vinho. Claro está, os produtores de vinho, os enólogos, misturam vinhos, agarram em diferentes elementos de diferentes vinhos para criar algo único, algo diferente e algo que é mais complexo do que se teria utilizando apenas as componentes individuais. Por isso, nós agarramos no mesmo conceito, na mesma ideia, e esta foi aplicada às leveduras. E criamos esta gama, a gama Alchemy, que são diferentes estirpes de leveduras, e pretendemos criar algo mais único e mais complexo também do que quando utilizamos apenas as estirpes individuais. E como é que isto foi feito? Juntamente com o Instituto do Vinho de Investigação Australiano, nós discutimos como é que poderíamos criar misturas que poderiam reforçar a qualidade, o sabor, o aroma, e no fim do projeto fomos a primeira empresa do mundo a lançar este produto baseado na interação entre as diferentes estirpes. Aqui assim temos um slide que apresenta de uma forma simplificada o que o Miguel já apresentou. Para os vinhos brancos, decidimos concentrar-nos nos teóis e nos estéreos de acetato. E para os vinhos tintos, concentramos-nos nos monoterpenos e também nos estéreos etílicos. Como o Miguel explicou, ele explicou-nos porque é que é importante a mistura, sobretudo para os vinhos brancos. É, de facto, a necessidade de termos estirpes que libertam teóis e que possam ser convertidos. Agora, por que é que esta conversão é tão importante? É importante porque o limiar de detecção é praticamente 15 vezes inferior para o ester 3MA, para se ter mais ou menos o mesmo impacto no vinho. Por isso, para criarmos a mistura, seguimos 3 passos. Em primeiro lugar, analisamos a contribuição das estirpes individuais para os vinhos brancos, em primeiro lugar, com a contribuição das estirpes e vendo os esteres que permitem reforçar a complexidade, os aromas frutados ou florais, e aqui assim podemos precisamente ver isso neste slide. Agarramos no mesmo conceito e vimos como é que as estirpes individuais podem aumentar a concentração dos teóis. E aqui assim vemos novamente as 3 estirpes têm um bom desempenho, sobretudo no 3-AMH e 4-MMP. Em relação à criação da mistura, temos ainda outro passo. Se a mistura funciona e qual é o impacto quando a fermentação e, por fim, o último passo é vermos como e qual é o rácio das diferentes estirpes para terem um impacto mais positivo e melhor no vinho. Aqui assim temos
as duas misturas, a Alchemy 1 e 2, em comparação com estirpes individuais, e o desempenho para a criação dos tióis, o 3-MHA e 3-MHA. Tal como já disse anteriormente, nós temos estas leveduras. A Alchemy One tem estirpes concebidas para melhorar a concentração de esteres, e a Alchemy 2 tem as mesmas 3 estirpes, mas com concentrações diferentes. E visa, sobretudo, aumentar a concentração de tióis nos vinhos. E nós ficamos muito satisfeitos com o que conseguimos alcançar em relação aos vinhos brancos e tentamos aplicar o mesmo conceito aos vinhos tintos. Regressamos à Austrália e desenvolvemos um processo similar, analisando o desempenho das estirpes individuais e vendo também quais eram as estirpes que funcionavam melhor. E em terceiro lugar, tínhamos o passo que é muito científico e é analisar qual é a concentração de cada estirpe que nos dá o melhor resultado. Eu vou mostrar-vos o resultado final que conseguimos obter. Aqui assim temos 3 misturas. Estas 3 misturas contêm exatamente as mesmas estirpes, mas, como podem ver, mudando a estirpe presente, podemos mudar o perfil para, por exemplo, um perfil de frutos secos com a mistura 1, e com a 3 tivemos um bom resultado em relação ao perfil frutado. E aqui estamos a falar dos frutos vermelhos, como morangos e outros. Estas duas passaram a ser a Alchemy 3 e a 4. A Alchemy 3 é sobretudo para vinhos com perfil mais estruturado, e a 4, a Alchemy 4, para reforçar de facto as notas frutadas. Quando fazemos a comparação analítica destas duas misturas, temos as mesmas 3 estirpes, mas em concentrações diferentes. Podemos ver que o Alchemy 3, na linha a cheio, temos a complexidade do 2-feniletanol, enquanto que o Alchemy 4, na linha a tracejado, de facto faz sobressair o hexonato etílico, entre outros. Temos de ter presentes 3 aspectos. Estes compostos são produzidos em concentrações que são mais elevadas, por isso têm de facto um impacto grande no aroma do vinho. Também estamos a falar, em segundo lugar, de compostos estáveis, ou seja, desempenham um papel no perfil aromático, mesmo após a fase em que está em Cuba ou em Tunésia, após o engarrafamento. Continuamos a fazer investigação e temos um projeto em que vemos que diminui a concentração de pirazinas, ou seja, temos um efeito na diminuição do caráter verde ou dos taninos verdes mais agressivos. Em comparação com o Alchemy 2 e 4. Nós temos a Alchemy 1 e 2 para os brancos e a Alchemy 3 e 4 para os tintos. Foram concebidos para reforçar a complexidade, os vinhos verdadeiramente únicos, e aumentar o aroma e o paladar, o palato do produto final. Também ficamos muito satisfeitos por termos conseguido fazer isto em relação ao nosso carteira de leveduras, e depois tentámos ver se era possível criar algo similar e com sucesso também equivalente
ao nível das bactérias e criamos então a primeira mistura de bactérias com a gama de wet, em que temos o Enococcus oeni e o L. plantarum. Tem havido alterações ao longo dos últimos anos. Inicialmente era uma decisão baseada na cinética de fermentação e também como é que as diferentes bactérias toleravam os diferentes parâmetros, álcool, pH, enxofre. E depois houve todo um movimento de outros aspectos como as produções biogénicas e agora finalmente penso que chegamos a uma situação em que podemos falar das bactérias tal como fazemos em relação às leveduras. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, partindo do pressuposto que temos uma fermentação maloláctica e utilizando as bactérias para melhorar a estrutura, as notas frutadas ou as especiarias, claro está, dependendo daquilo que se quer alcançar com o produto final, e também no que diz respeito aos rosés e aos tintos. Então, com esta abordagem às bactérias, criamos culturas, uma seleção e caracterização de culturas utilizando o Oenococcus oeni e o L. plantarum. Claro está, a primeira pergunta é porque é que misturamos as bactérias e nós vamos ter em conta 7 principais fatores e razões pelas quais o fizemos. Em primeiro lugar, a segurança é sempre importante. É preciso termos uma fermentação segura e completa e, de facto, a mistura permite-o, devido à inclusão da estirpe Oenococcus oeni e depois também a questão do contributo da estirpe L. plantarum e também para termos o impacto ao nível da acidez volátil e também da produção do diacetil e também porque é que esta mistura tem um impacto significativo no perfil sensorial do vinho. E, claro está, a pergunta que me estão sempre a fazer é o que é que acontece quando utilizamos as bactérias durante a co-inoculação e qual é o impacto ao nível da cor. Por isso também vamos ver este aspecto. E, por fim, gostaria de vos mostrar como é que é possível utilizar esta mistura de bactérias para ser utilizada como uma ferramenta de bioproteção no vinho. Então, o primeiro aspecto, a segurança. Como bem sabem, temos duas bactérias com parâmetros diferentes. O Anacoccus oeni através da criação desta mistura de bactérias, temos o aspecto da segurança e o conhecimento também de haver uma fermentação completa e segura num vasto leque de parâmetros, enxofre, pH, entre outros. Em segundo lugar, estas misturas são especificamente desenvolvidas para co-inoculação pura. Porque é que funcionam tão bem quando fazemos a adição ao mesmo tempo das bactérias e das levaduras? Temos aqui, como podem ver, muitos benefícios, mas a co-inoculação, de facto, dá-nos a oportunidade de termos uma fermentação malolática completa se temos um vinho mais difícil. Digamos que temos uma elevada concentração de açúcares inicial, isto significa que teremos também mais álcoois, fazendo com que seja a fermentação mais difícil, por isso a co-inoculação é uma boa ferramenta. Ao mesmo tempo, há também uma diferença
ao nível da co-inoculação. Por isso, também me fazem muitas perguntas em relação à utilização das bactérias em co-inoculação quando há um elevado teor de açúcares. Aqui assim, de facto, no caso do Enococcus ONI, temos uma função heterofermentativa, produz o ácido lático CO2, mas também há uma produção de etanol e de ácido acetético. Então, como é que gerimos isto nesta mistura? Fizemos uma escolha e seleção muito cuidadoso e temos uma estirpe de Enococcus ONI que produz baixos teores de acidez volátil. Por que é que esta mistura é tão importante? É porque a estirpe Lactobacillus plantarum é homofermentativa e de facto não aumenta a acidez, a concentração de acidez volátil, só produz ácido lático a partir do açúcar. Através desta mistura, reduzimos imediatamente o impacto na acidez volátil e assim podemos ter uma menor produção destes elementos em comparação com outras técnicas. Em relação ao diacetil, é algo que se quer ter presente no vinho ou não, dependendo do perfil que se pretende obter, mas a produção de diacetil está relacionado ao metabolismo do ácido cítrico nas bactérias, é um mecanismo que reproduz com enzimas. Então, o que é que acontece num ambiente sequencial? Não há uma presença muito elevada de açúcar, a bactéria faz a degradação do ácido cítrico e produz mais piruvato e, consequentemente, não produz apenas diacetil, mas também outros compostos. Em comparação, quando temos uma co-inoculação, temos açúcar presente e as leveduras preferem o ácido málico ao ácido cítrico e há menos ácido cítrico a ser metabolizado, menos piruvato e, consequentemente, temos menos diacetil a ser produzido com a co-inoculação, por isso temos um menor risco do diacetil mascarar outros aromas e também pode ser um instigador da oxidação, por isso assim temos menos diacetil com a co-inoculação. Provavelmente a razão mais importante de termos uma mistura é de facto o impacto sensorial. A estirpe L-plantarum tendem a ser mais complexas no seu perfil enzimático. E tem um maior impacto ao nível do aroma. Nós analisamos o Lactobacillus plantarum e o Enococcus ONI e, tal como podem observar, a estirpe plantarum tem uma atividade beta-D-glucosidase, de facto agarra nos precursores ligados que não são voláteis, faz a sua metabolização e com a atividade enzimática temos a libertação destes compostos, o que ajuda ao nível do perfil sensorial e também pode fazer a libertação de aminoácidos que podem ser precursores para a produção de outros compostos aromáticos e também ajuda ao nível da atividade esterase, ou seja, temos mais esteres a serem produzidos. Por isso, pela própria natureza da mistura, com a presença da estirpe plantarum, temos um contributo mais complexo por oposição a utilizarmos apenas a estirpe ou Enococcus ONI. E como é que isto pode ser observado? Comparando o Doet Arome, que tem a estirpe plantarum, em comparação com duas estirpes Enococcus ONI com a co-inoculação. Temos aqui um aumento significativo
dos monoterpenos, dos norisoperonóis, compostos que ajudam ao nível das notas e dos perfis frutados ou florais do vinho. Temos aqui um grande impacto, fazendo apenas a comparação das misturas com a estirpe apenas Oenococcus oeni. As estirpes Oenococcus oeni e L. plantarum são únicas e diferentes em ambas as misturas, e aqui assim no topo, a azul, temos o Doet arome, temos um maior impacto no perfil frutado em comparação com as barras a verde, que de facto tem um volume, sobretudo no volume de boca, a percepção de taninos e também a intensidade da cor, sobretudo no que diz respeito ao Doet soft. Estas misturas permitem então diferentes impactos no vinho. Há outra pergunta que também é feita frequentemente: o que é que acontece ao nível da cor com a inoculação? E nós fizemos a investigação utilizando a técnica de microoxigenação com estas bactérias, e aqui assim, antes de compararmos com e sem esta microoxigenação, vamos apenas comparar a co-inoculação com a inoculação sequencial. De forma muito clara, a co-inoculação tem um maior impacto e provoca uma maior intensidade de cor em comparação com a inoculação sequencial. Agora, quando comparamos os tratamentos de co-inoculação com oxigênio ou sem oxigênio, o tratamento com a fermentação malalática com a mistura e com a microoxigenação resulta numa maior intensidade de cor em comparação com os outros tratamentos. Por isso, para responder à pergunta que me é feita pelos enólogos, é que o impacto ao nível da cor é de facto um impacto positivo. Aqui assim temos outro projeto que fizemos, que foi comparar as diferenças entre a co-inoculação e a inoculação sequencial e o impacto ao nível da concentração de antocianinas. Uma vez mais, podemos ver aqui, independentemente da mistura, fazemos uma comparação da co-inoculação e a inoculação sequencial, podemos ver a concentração de antocianinas. Por isso, a co-inoculação destas misturas tem um impacto ao nível da cor e a Doet soft tem o maior impacto positivo das duas misturas. Muito bem, comparamos a inoculação sequencial com a co-inoculação, mas o que é que acontece se compararmos as culturas? Já fizemos a comparação, porque agora se fizermos nas mesmas condições, vemos aqui uma diferença ao nível do impacto da cor. Podemos ver aqui assim do lado esquerdo a intensidade ao nível da cor e do lado direito as antocianinas. As culturas com mistura têm um impacto positivo, sempre um impacto positivo. A Doet soft tem um impacto maior, mas eu queria apenas tranquilizar-vos, porque com as misturas e com a inoculação temos de facto uma boa ferramenta para melhorar a cor dos nossos tintos. O último conceito que eu gostaria de abordar é o seguinte: como é que podemos utilizar a inoculação e as misturas como uma ferramenta de bioproteção? É claro que se trata de um tema que é muito discutido nesta indústria, e aqui assim as ferramentas com a mistura de bactérias e com a inoculação funcionam em dois eixos. Nós de facto podemos diminuir o teor de enxofre quando afeta a prensagem, porque as populações inoculadas irão dominar os micro-organismos indígenas. Por outro lado, há outro mecanismo.
porque temos a fermentação alcoólica e a fermentação malolática, que acontecem ao mesmo tempo. Não temos aquela janela de spoilage que temos na inoculação sequencial, em que tem de se esperar que um processo alcoólico termine para começarmos a fermentação malolática. E assim, com as misturas e com a inoculação, é possível ter um melhor mecanismo de bioproteção em relação ao enxofre e permite assim um melhor processamento. Bom, eu espero que após a minha apresentação tenham agora uma melhor compreensão da forma como é que estes dois conceitos podem funcionar ao mesmo tempo. Podem ter vinhos mais tropicais frutados com um volume de boca mais suave e com a Alchemy 1, ou então vinhos mais estruturados com maior perfil, com um bom volume de boca, e outros com um perfil mais floral com a Alchemy 4 e com a combinação do Lactobacillus plantarum e também do Lactobacillus. Por isso, agradeço a todos a vossa atenção.